Axé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé. Eu sou Anderson de Ogunjá, esse é o canal Fé pela Razão, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria hoje de conversar um pouco com vocês em relação a algumas das perguntas mais frequentes sobre como se limpar, né? Como retirar os miasmas negativos, as energias mais densas, dependendo dos ambientes, né? Dos locais, das pessoas com que vocês se relacionam, né? No dia a dia. Então, assim, muito mais importante, né? É lógico que saber se limpar é de suma importância, né? Muito importante, mas deve-se aprender também a como evitar que essa sujeira chegue até a sua tenda, né? Chegue até o seu corpo físico, até o seu perispírito, né? Através das aberturas, dos canais que propiciam, né? As influências negativas dessas energias, dessas baixas frequências. Então, o interessante é que vocês aprendam a isolar, né, esse mal que os assolam e principalmente a enxergar o mal, né, que vocês façam a vocês mesmos. Então, assim, primeiro eu tenho que encarar o meu espelho pessoal, me livrando de alguns defeitos, né, que são falhas comuns, né, de todos os seres humanos, que são o ego, né, a vaidade, né, querer se supervalorizar em tudo, principalmente alguns médiuns que acham que os seus passes, né, os seus guias, são melhores do que aqueles que dividem espaço de trabalho dentro da mesma tenda, dentro do mesmo terreiro. Então, primeiro eu tenho que orar e vigiar em todo momento, né? Eu tenho que ser realmente solícito com aquele que precisa e livre de vaidade, né? O que a minha mão esquerda faz, a minha mão direita não precisa necessariamente estar sabendo, né? Desde que eu faça com entrega, desde que eu faça com respeito, com responsabilidade. E eu tenho que aprender, é óbvio, a me proteger, né? Dessas baixas energias, dessas influências negativas, muitas vezes tamponando alguns dos meus chakras, utilizando os meus contreguns, né, os meus patuais de defesas, né, realizando os meus banhos, fazendo as firmezas com as minhas velas, com as minhas preces. Então é de suma importância, por exemplo, que quando vocês estejam se relacionando com ambientes mais densos, né, com pessoas carregadas, né, e vocês sabem que muitas vezes, principalmente os médiuns, nos seus atendimentos, tem esse tipo, né, de relação, de envolvimento. Então, eu vou comentar algo que é simples e muitas vezes passa despercebido, né, entre algumas outras coisas que eu vou falar e que podem estar auxiliando, né, vocês com essa proteção, né, dentro dessa caminhada de desenvolvimento mediúnico e dentro das consultas, dos passes que vocês deem de forma consciente ou através das entidades que atuem com vós, ok? Então, tamponar o umbigo muitas vezes é de suma importância, né, para proteger o seu corpo físico e astral da entrada de influências ou energias, miasmas negativos. Por que o umbigo? O umbigo é um dos principais chakras do corpo. E o umbigo não só é um dos principais chakras, né, falando na condição energética, né, do corpo astral, do corpo físico, porque após o ato, né, da concepção, ele é uma das primeiras coisas que se formam, né, no corpo humano, aonde você está ligado, né, com a sua mãe, né, no ato de gestação, onde você recebe toda a alimentação do corpo dela. Então, assim, o umbigo, ele é muito importante. O umbigo, né, a ciência nos diz que tem aí mais de 72 mil veias, né, que canalizam aí sangue, os fluidos por vários órgãos do corpo, né. Então, assim, existem algumas técnicas que trabalham com cura, né, trabalham com fluidez através da aplicação de óleo, né, no próprio umbigo. Então, assim, isso além de melhorar a pele, a visão, ela também melhora a atuação de alguns órgãos, como o pâncreas, né, como o fígado, entre outros. Então, assim, o umbigo, ele cientificamente, espiritualmente falando, ele tem uma importância muito grande para o nosso corpo. Então, assim, algumas feituras, elas depois, né,
de realizadas, se protege não só o ori, né, como o baixo ventre e principalmente a região do umbigo, né? Então, assim, muitos devem conhecer a umbigueira, né? Que é também feita com a palha da costa, né? Com alguns fundamentos, né? Dentro de atos ritualísticos que fazem a defesa do seu corpo físico e do seu corpo astral. Então, em momentos de necessidade, algumas pessoas recorrem a uma moeda, né? Um metal, e colocam um esparadrapo ou simplesmente utilizam a própria mão, mentalizando ali a proteção, né, do seu corpo, mentalizando os pedidos, né, às entidades aí que estejam atuando, né, junto com você, lhe protegendo, para que você seja resguardado de uma influência negativa. Então, assim, nós temos algumas dessas técnicas, né, como uma antecipação da limpeza que faríamos, né, pós estarmos carregados, por ter desenvolvido algum trabalho, né, um pouco mais denso, ou por ter estado dentro de um hospital, né, com aquela energia um pouco mais densa, um pouco mais pesada, ou ter ido a um velório, né, um sepultamento, um ambiente, né, na Calunga pequena ali, né, um ambiente de cemitério. Às vezes nos relacionamos com pessoas que têm as suas aflições, né, as suas tribulações, né, estão depressivas, têm envolvimentos com algum tipo de dependência, então isso vai contaminando, né, essa pessoa e muitas vezes elas acabam deixando com que aquilo que mais, né, ela tem naquele momento acabe vazando, né, e o médium, como receptivo, né, a essas energias, acaba captando isso. Então são técnicas para que a gente possa estar nos protegendo. É óbvio que, como eu disse, nós temos que olhar o espelho, né, corrigir os nossos defeitos, exaltar as nossas virtudes e, obviamente, praticar esses evites, né, e utilizar essas técnicas de proteção, né, através dos contreguns, de tamponar o umbigo, né, como um dos chakras principais, né, do corpo físico, do corpo astral, e, obviamente, complementar isso com as nossas limpezas. Então, primeiro eu acabo tendo que aprender como não me sujar, e depois eu tenho que aprender como me limpar caso essa sujeira, né, chegue até a minha tenda. Então, assim, eu tenho os contreguns, eu tenho os patuais de defesa, eu tenho o tamponamento do umbigo, né, eu tenho a melhora, né, eu tenho que trabalhar a melhora dos meus erros, né, exaltando, né, as minhas qualidades, e depois eu faço todo o trabalho complementar, que são os banhos, né, as defumações, as minhas firmezas, tanto de anjo de guarda, quanto as firmezas, né, relacionadas aos meus orixás, né, aos meus guias, né, os meus mentores que me auxiliam, pedindo a eles aí renovação, né, imantação, não só do meu corpo, mas dos utensílios, né, dos utilitários que eu utilizo nos meus trabalhos. Então é muito importante você fazer os atos que antecedem e os atos posteriores a determinados trabalhos mediúnicos, principalmente os preceitos que vocês devem cumprir, né, rigorosamente antes dos atos ritualísticos dentro das casas, né, do axé que vocês frequentam. Então, assim, é óbvio que todos nós somos médiuns em potencial, alguns com essas faculdades mais desenvolvidas, outros menos desenvolvidas. Alguns são autodidatas, né, têm essas faculdades desenvolvidas sem ter que ter passado, né, por processos dentro de uma casa ou outra, né, é um processo natural, né, cada um de nós vem com uma missão estabelecida pelo plano, né, pelo poder superior no ato da nossa reencarnação. Então, aqueles que assumem esse compromisso, tanto pelo amor quanto pela dor, né, eles têm que saber como ministrar esse passe, essa fluidificação, como praticar os evites, para que eles não absorvam, né, as cargas dos ambientes e das pessoas, tá certo?
Então, assim, é uma das explicações que eu dou normalmente para quem me pergunta, né, como eu devo me limpar. Então, assim, eu falo como se limpar, como já comentei em outras ocasiões, através dos banhos, né, das outras limpezas, mas saliento também a necessidade desses evites, né, a necessidade de se precaver em relação à exposição, tanto dos ambientes como das pessoas, como eu disse há pouco. Então, eu espero que vocês possam utilizar um pouco dessas informações, um pouco dessa nossa conversa em benefício próprio, tá? Dentro do desenvolvimento pessoal de vocês, da tenda, do terreiro, né? Da casa do axé que vocês façam parte, e que isso seja benéfico à sua caminhada dentro da senda. Saravá axé a todos vocês. Não esqueçam de deixar o seu like para contribuir com o nosso trabalho. Nos sigam nas redes sociais, através do Instagram e do Facebook. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Até mais.